lúcido, tá? Com a imagem dela, não. Olá, muito bom dia, são 10 horas mais 7 minutos, 10 e 7, a gente já começa esse tempo livre falando sobre caso, até para comentar sobre essa movimentação nas ruas de Arapiraca nos últimos dias, nem parece, viu? Tirando a questão das lojas de confecção e calçados, praticamente há uma movimentação normal até nas ruas da cidade. E isso está causando sabe aquela pulguinha atrás da orelha dos órgãos que trabalham com a saúde? Tanto é que houve um aumento no número de casos de pessoas atendidas no hospital de emergência do Agreste, aqui comigo, ao vivo para a TV Liberdade. Seja bem-vindo, Paulo Pereira, assessor da direção no Hospital de Emergência do Agreste. Seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia a todos da TV Liberdade. Gostaria primeiro de parabenizar a TV Liberdade, que está aí revolucionando esse mundo da comunicação na nossa região. Parabéns, Tony. Sou seu fã e do seu trabalho que vem aí deslumbrando nas nossas Alagoas. Então, Tony, como você havia falado... Não, quem revolucionou foram vocês aí no hospital de emergência. Olha que diferença hoje é o hospital de emergência, viu? O atendimento. Tá vendo? Para acompanhar o seu trabalho, tá vendo? Eu tenho que ir seguindo. Pois é. Sim, essa situação, Paulo. Isso. Como você havia comentado, a gente vem notando o pessoal parece que está relaxando, né, do período de isolamento e está começando a sair nas ruas. A gente vinha comentando isso e o reflexo a gente sente aqui diretamente no hospital de emergência. Para você ter uma ideia, neste último final de semana, foi a maior movimentação aqui no hospital desde quando começou o período de isolamento por decreto, né? Então, no primeiro final de semana, a gente reduziu drasticamente a quantidade de atendimentos. No segundo, foi mais baixo ainda. Porém, nesse terceiro, foi a maior movimentação de todas. Então, o pessoal parece que está passando como se não estivesse mais acreditando no problema que é o coronavírus. Parece que não estão mais acreditando na necessidade que se tem de ficar em casa. E aí, os reflexos são inúmeros, né? E aí a gente nota isso com esse aumento aqui no hospital de emergência. Para você ter uma ideia, os acidentes com trânsito, os acidentes em trânsito utilizando motos, despontaram aí, quer dizer, na verdade ele já é sempre o nosso carro-chefe aqui de atendimento, mas estouraram o número de atendimentos. Ou seja, o pessoal está saindo às ruas, voltando às atividades que eram tidas como normais, num período em que deveriam estar em casa, né, para evitar a proliferação desse coronavírus. E aí os impactos, e eu digo mais, viu, Tony? Pelo que a gente vê aí dos técnicos, dos cientistas, nós estamos entrando num período crítico e necessário que se mantenha a quarentena e o isolamento em casa. E, infelizmente, as pessoas não estão seguindo isso aí. Para você ter uma ideia, no nosso relatório de atendimento, nesse final de semana, nós tivemos queda da própria altura depois do trânsito, né? Então, o trânsito envolvendo moto está em primeiro lugar disparado com 35% dos nossos atendimentos. Depois vem queda da própria altura, agressões com arma de fogo e arma branca, ou seja, tem aí muito envolvimento. Quando a gente pega aí trânsito e agressão com arma de fogo e arma branca, então certamente tem a bebida alcoólica envolvida em uma boa parte deles. Né? Aí corpo estranho no olho, então veja que teve uma quantidade considerável de gente que chegou com um pedacinho de pau no olho ou com alguma coisa assim que não era uma atividade comum dentro de casa que acontece isso. Agressões físicas, ou seja, brigas, né? E aí picada de escorpião e mordidas de cachorro. Foram esses aqui os principais motivos dos nossos atendimentos. Então você vê que pelo perfil, não é o perfil de que estão mantendo o isolamento social em suas residências.
Quer dizer, não são acidentes domésticos. Não são as. É acidente na rua mesmo. É situação que envolve o fato de estar na rua, né? A maioria. Exatamente. Os acidentes domésticos, eles devem estar nesses da queda da própria altura, mas nem todos eles, né? A gente sabe que muitos deles é porque a pessoa está mantendo a sua vida social, digamos assim, ativa. E até a gente trafegando, para fazer imagem, né? Trabalhando, né, Paulo? E a gente percebe uma movimentação. Eu fui no primeiro sábado, pós-decreto, primeiro dia do primeiro decreto do governador Renan Filho, a gente fez uma transmissão ao vivo no centro de Arapiraca. Aquela sensação estranha de 8h30 da manhã de um sábado, tudo fechado, pouca movimentação na rua. E nesse sábado, tirando o fato, logicamente, de que as portas continuavam fechadas, mas você não tem nenhum lugar para estacionar. E nem os estacionamentos estão abertos. E nas ruas, por exemplo, na Rua do Comércio, naquela parte mais baixa, não tem, de uma esquina à outra, não tem onde estacionar. Onde é que está esse povo? Né? O isolamento social, enfim, na Avenida Rio Branco também, que é uma certa dificuldade também para estacionar, e isso é um péssimo sinal, né? E acaba estourando justamente não só, aí a gente tem que deixar bem claro, não só na questão de suspeita ou não de corona, mas de que acontecem os acidentes, e aí volta a acontecer esses números todos aí. Olha, para você ter ideia, Paulo, o governante sabe, está participando aqui da transmissão, aí está dizendo, movimentação aqui em Maceió durante o decreto está muito mais intensa do que antes. Então as pessoas estão relaxando, como você disse, né? Exatamente, eles não têm noção. Tony, se as pessoas pararem para refletir racionalmente, sem deixar que o emocional fale mais alto, sem deixar que o partidarismo político fale mais alto, vão ver que de manter o isolamento, ela é fundamental para que cada um preserve sua própria vida e preserve a vida da nossa sociedade, né? Com relação ao coronavírus, o melhor mecanismo de evitar que a sua família e que você seja contaminado é exatamente manter a distância de outras pessoas. Que é uma doença que ela passa de humano para humano, de pessoa para pessoa. Então, se você mantiver o distanciamento, se você se mantiver no isolamento, certamente você estará seguro com relação a esse vírus que vem aí devastando o mundo inteiro, que estamos vivendo uma pandemia que nessa nossa fase da sociedade, das nossas vidas, nós não pegamos nada parecido com isso. Não enfrentamos nada com isso. Exato, estilo guerra mundial. Nesse nível de guerra mundial, mesmo a gente pela idade não chegou a isso. E é uma guerra. É uma guerra. Só que o nosso inimigo é um inimigo invisível, é um inimigo que a arma que nós podemos usar é exatamente mantendo distância um do outro. Ficar distante para se manter unido. Exato, e se manter vivo, né? E aí a gente também, eu tenho acompanhado sempre os relatórios da assessoria de comunicação aí do hospital. Estou conversando com o Paulo Pereira, que é da parte administrativa, uma grande figura da parte administrativa, o resolvedor na parte administrativa do Hospital de Emergência do Agreste, e o Davi Salsa, que sempre atualiza sempre com informações precisas a respeito dos atendimentos aí. E a gente percebe também que há um cuidado com os profissionais e os pacientes. Né, também, chega, tem esse aumento no número e tal, enfim. Mas aí, quando entra aí no hospital, também tem esse cuidado para evitar esses contatos, digamos assim. Exatamente, Tony. Até porque o hospital de emergência, além de ser um hospital de emergência e urgência, desde a semana passada nós passamos a ser também referência nos casos de coronavírus com o estágio já avançado. Quando o paciente está em crise respiratória aguda, a unidade sentinela, ela encaminha o paciente para cá. Nós abrimos leitos de UTI exclusivos e isolados só para atender pacientes de coronavírus, que no momento nós estamos com 2 pacientes internados
nessa unidade de terapia intensiva exclusiva para o coronavírus. Então, e aí, para que isso aconteça, nós tivemos que mudar todo um fluxo de atendimento, tivemos que ter uma conversa com todas as frentes profissionais que trabalham no hospital, exatamente para que a gente conseguisse esvaziar o máximo de leitos de internação possível, porque a gente também tem que montar o nosso plano B. E dentro do nosso plano B, se Deus o livre, e que infelizmente é esperado, essa epidemia se alastre na nossa região, muito mais do que esses leitos de UTI, nós vamos ter que abrir novos leitos de semi-intensiva, que aí nós vamos esvaziar a parte da internação, da área azul do hospital, para transformá-la toda também em específico para o Covid. E aí vai ter que se levantar muro, fechando o hospital, separando. Aí vai ser uma entrada exclusiva para o trauma e outra exclusiva para o Covid. E aí nós precisamos que, mantendo o discurso que nós já estamos falando, de que as pessoas mantenham-se isoladas para diminuir nos dois casos. Tanto no caso do trauma, porque a pessoa dentro de casa diminui drasticamente o risco de um acidente. E também diminui drasticamente o risco de pegar o corona. Para que a gente consiga dar um suporte hospitalar para a nossa região. Então, a nossa realidade hoje, nós temos 7 leitos exclusivos de UTI, exclusivo para o coronavírus, quando o paciente já tiver em síndrome aguda grave. E aí, ele só vem para cá depois de já ter passado pela unidade básica de saúde e ter diagnosticado sintomas do Covid. Aí a unidade básica encaminha para a unidade sentinela, que é aqui em Arapiraca, que é o terceiro centro de saúde. Aí no terceiro centro vai fazer também os exames clínicos e laboratoriais para diagnosticar o Covid. E nos casos graves que precisa de UTI, aí sim já vem para cá, mas só vem para cá, já direcionado pelo SAMU e regulado pela Central de Regulação de Leitos do Estado de Alagoas, que é para a gente conseguir não misturar pacientes. Porque imagine você, a gente montar uma UTI para o Covid e chegar pessoas que não estão com Covid, só são suspeitas, mas não é caso confirmado. Aí, a partir do momento que ela entra numa unidade de terapia intensiva com, vamos dizer que tenha 6 pacientes confirmados, a possibilidade desse um que não está pegar o Covid é muito grande. Então, só vem para cá os casos confirmados para evitar a proliferação desse vírus na nossa sociedade. E assim nós vamos trabalhando e tentando manter uma estrutura adequada e apropriada para a nossa segunda macro-região de saúde do estado de Alagoas, que pega de Limoeiro de Anadia até Delmiro Gouveia, totalizando mais de 2 milhões de habitantes dessa segunda macro-região de saúde em Alagoas. Perfeito. Paulo, aqui o pessoal participando dessa transmissão ao vivo, tempo livre, ao vivo, com Paulo Pereira, que é da assessoria técnica da parte administrativa do Hospital de Emergência do Agreste, que funciona aqui em Arapiraca, trazendo explicações, esclarecendo até dúvidas. Tem um pessoal aqui comentando aqui na transmissão ao vivo, o governante disse: mercado da produção em Maceió está como se não estivesse acontecendo nada. Aí você, antes de entrar na pergunta aqui da Cida, a participação da paróquia Santo Antônio Arapiraca. Bom dia, obrigado, Tony, e equipe, pela incomensurável prestação de serviço para toda a sociedade, através da TV Liberdade. Padre Luiz Cláudio, Deus abençoe a todos. Deus abençoe, Padre, muito obrigado. Viu? Que a gente começou, viu, a transmitir a missa. Já que as pessoas não podem ir à missa, então, através do YouTube da TV Liberdade, a gente começou a transmitir a missa na paróquia de Santo Antônio para as pessoas. Então, ontem a gente transmitiu a celebração de Ramos, sexta-feira vai ter transmissão à noite também, no domingo de Páscoa também. Então, assim, já que a gente, é aquela história da montanha e Maomé, né? Então, a gente leva a informação o mais distante possível. Tem uma pergunta aqui da Cida, e é muito pertinente. Esses 2 pacientes estão confirmados positivos para coronavírus? Esses 2 que você mencionou aí. Veja bem, as 2 pacientes, uma vem de Palmeira dos Índios
e ela fez o exame lá. Só que como ela já estava com um quadro respiratório agudo, ou seja, o principal sintoma do Covid, e quando ela veio, a nossa UTI estava vazia ainda, aí ela foi recebida na UTI para esse tratamento. Hoje encerra-se o fluxo dela, tem um protocolo médico que com 24 horas, que ela consegue, ela já é descartado de ser uma paciente de UTI. Então hoje, provavelmente, ela deve estar recebendo alta. E a outra é uma adolescente de 16 anos, que chegou com um quadro grave de respiratório, e aí não deu tempo de fazer o exame positivo, fazer o exame dela e esperar o resultado, também por conta do quadro grave de respiração dela. E aí ela está na nossa... Porque dentro da nossa UTI, são 7 leitos, tem um de isolamento total. E aí ela está nesse isolamento total até chegar esse exame dela. E como são as duas primeiras pacientes que nós recebemos na nossa UTI Covid, não tinha fechado esse fluxo ainda de só vir com a regulação do Estado. Como isso agora está fechado, então os hospitais de toda a nossa região sabem que só vem para cá quando o paciente tiver com o positivo. Nesse caso, só recapitulando e respondendo de forma mais clara a pergunta, então nós não temos ainda o resultado positivo dessas duas pacientes. Uma, na verdade, hoje nós teremos o resultado se positivo ou negativo das duas. É uma questão de precaução, né? Está sendo tratado como se estivesse, né? Mas como precaução. E a espera do resultado, né? Isso, Paulo? Exatamente. Perfeito. Paulo Pereira, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua atenção, trazendo explicações. Essa informação, o governo do Estado, salvo engano, ontem à noite, postou nas redes sociais, além da questão do decreto, né, da renovação do decreto, e para isso, hoje às 5 da tarde, o governador Renan Filho e o secretário de Saúde, Alexandre Aires, vão fazer uma entrevista, né, vão tirar dúvidas nas redes sociais oficiais do governo, e informou a respeito de 2 casos no hospital de emergência. A gente acha por bem, Paulo, é uma questão jornalística, da gente tirar a dúvida, ir na fonte, né? Por isso que a gente olhou, circulavam nas redes sociais essa informação, a gente foi no Instagram do governo do Estado, fui conversar também, Priscila Anacleto conversou com o Davi, não havia confirmação. Tem os 2 casos, como você explicou, são suspeitos, porque se tornou, desde a semana passada, se tornou referência aqui no interior do Estado. Agradeço demais pelas suas explicações, sempre muito esclarecedor, sempre muito sólido. Muito obrigado, viu? Tony, estou sempre à disposição, o Hospital de Emergência está sempre à disposição de você, como sempre, da TV Liberdade, que está um orgulho para mim. Eu tenho orgulho de ser da terra da TV Liberdade, por ver como vocês estão despontando com criatividade, com bom jornalismo, levando a verdade para toda a nossa região. Parabéns a todos. Tony, eu só queria, se possível, dar mais um esclarecimento, porque muitas pessoas têm dúvida disso, mas por que tantos casos suspeitos e depois poucos casos confirmados? E porque eu não estou vendo isso, e isso é um dos motivos pelos quais as pessoas às vezes não estão dando tanta credibilidade para o Covid-19. Então, por que é que o poder público ele coloca sempre, todos os dias, no boletim epidemiológico, quantidade de casos suspeitos, confirmados e deixam de ser confirmados, suspeitos? Porque para o Covid-19, todo mundo que tem sintomas de gripe, ele pode ser um suspeito. Passa aí nessa evolução dos sintomas, então se você está lá corizando, está espirrando com tosse, pode ser uma gripe, mas também pode ser o Covid. Então, como pode ser, passa a entrar no número de casos suspeitos. À medida que as horas vão passando, vai vendo se vai adicionando mais um sintoma à sua enfermidade. Então, aí passa a acontecer a febre. Então, aumentou já mais um sintoma da sua gripe. Você começou a sentir desconforto respiratório,
aí já é caso de ser encaminhado para a unidade sentinela para ela diagnosticar se você está entrando no quadro de Covid. E se você conseguir já ter a sensação de afogamento, ou seja, sua respiração está muito difícil, você já está com Covid em estágio avançado e provavelmente será entubado. Por isso que as pessoas veem muito nos telejornais falando que estados, municípios e países estão numa corrida, e a palavra é essa, estão numa corrida por respiradores pulmonares, né? Por quê? Porque o pulmão, ele começa a ter problema para nos dar a oxigenação do sangue. E aí entra esse aparelho hospitalar chamado de respirador ou ventilador pulmonar para fazer o trabalho do pulmão e aí a pessoa conseguir oxigenar o sangue, né? Então, recapitulando, casos suspeitos. Todo mundo que tem sintomas de gripe, ele é um suspeito de Covid. Agora voltou. Obrigado pela abraço. Lembrando que às 11h30 da manhã... Abraço, Paulinho. Abraço, querido. Paulo Pereira, grande amigo. É isso aí. Tirando todas as dúvidas a respeito da situação do Hospital de Emergência do Agreste, vai ser com o Paulo Pereira, administrador. Profissionais ligados à Secretaria de Saúde de Arapiraca. Deu uma tremidinha aí, mas já estamos por aqui. Então, às 11h30, no Livre às 11h30, Daniel Soares vai entrevistar, tirar todas as dúvidas. Então, as dúvidas que você tiver em relação à situação de Arapiraca, sobre o corona, sobre como é que Arapiraca está lidando para combater tudo isso, essa questão da demora do resultado do teste, do corona, se tem, se não tem, e é muita fake news, é muita história, disse-me-disse. Então, chegou um bom momento para que você possa tirar essas dúvidas a partir das 11h30 da manhã com Daniel Soares, tá certo? Ela vai ter total interesse de repassar todas as suas perguntas. Valeu? Grande abraço. Tempo livre, fica por aqui. Eu sou Tony Medeiros e você sabe. Vida que segue sempre. Grande abraço. TV Liberdade. A TV que respeita você.